o momento exato em que tudo começa a mudar. Napoleon Hill. As pessoas acreditam que a mudança começa quando o dinheiro entra, quando a oportunidade aparece, quando alguém reconhece seu valor. Mas Napoleon Hill ensinou algo diferente. Ele descobriu, após entrevistar centenas de homens e mulheres extraordinariamente bem-sucedidos, que o ponto de virada nunca começa fora. Come adentro. O momento exato da mudança é quando sua identidade muda. Não é quando você ganha mais. É quando você decide que não aceita mais ser o mesmo. Hill observou que antes de qualquer fortuna ser construída, houve uma decisão invisível, uma ruptura silenciosa, um compromisso interno que ninguém viu, mas que redefiniu completamente o rumo daquela pessoa. E essa decisão quase sempre acontece em um período difícil. Curiosamente, o ponto de virada não nasce no conforto. Ele nasce na pressão, na na sensação de que algo precisa mudar urgentemente. É quando você se olha no espelho e percebe que continuar igual custa mais caro do que mudar. Esse é o momento exato. Não é glamouroso, não é bonito, às vezes é doloroso, mas é poderoso. Hill dizia que toda adversidade carrega a semente de um benefício equivalente ou maior. O problema é que quase ninguém percebe isso. Enquanto está atravessando o caos, a maioria interpreta a dificuldade como fim. Os poucos que prosperam interpretam como começo. A pergunta não é se você enfrenta dificuldades. A pergunta é: você está interpretando isso como derrota ou como preparação? Porque o momento exato em que tudo começa a mudar não acontece quando a dificuldade acaba. Ele acontece quando sua mente decide que aquilo não é o seu destino final. Mudança verdadeira é mental, antes de ser material. Antes de o dinheiro aparecer, aparece uma nova postura. Antes do reconhecimento, aparece uma nova disciplina. Antes da oportunidade, aparece uma nova convicção. É sutil, mas é definitivo. Você começa a perceber que não culpa mais as circunstâncias. Você começa a observar suas escolhas, começa a assumir responsabilidade, começa a estudar mais, começa a falar diferente, começa a pensar diferente e, principalmente, começa a sentir diferente. Napoleon Hill foi enfático ao afirmar que pensamento sozinho não cria riqueza. Pensamento aliado à emoção cria magnetismo. Quando a mente e o sentimento entram em coerência, algo poderoso se ativa. O momento exato da mudança é quando você deixa de desejar e começa a acreditar. Desejo é comum, crer é rara. Muitos querem prosperar. Poucos realmente acreditam que merecem prosperar. E essa diferença é invisível para o mundo, mas decisiva para o destino. Existe um ponto específico em que sua linguagem interna muda. Você para de dizer, um dia eu vou conseguir, e começa a dizer, eu estou me tornando a pessoa que consegue. Essa pequena alteração redefine seu subconsciente, e o subconsciente governa resultados. Hill estudou o poder da fé aplicada. Não fé religiosa no sentido tradicional, mas fé como convicção emocional repetida. Ele percebeu que homens de grande sucesso agiam antes das evidências externas aparecerem. Eles não esperavam provas, eles se tornavam a prova. Esse é o momento exato. Quando você age como alguém que já decidiu vencer, mesmo antes de vencer, é quando você acorda mais cedo, não porque precisa, mas porque escolheu. Quando você investe em conhecimento mesmo com medo, quando você para de procurar atalhos e começa a construir fundamentos. Mudança não começa no saldo bancário. Começa na disciplina diária. Talvez hoje você ainda não veja sinais externos. Talvez as contas ainda estejam ali. Talvez o reconhecimento ainda não tenha vindo. Mas se dentro de você algo mudou, se sua postura mudou, então o processo já começou. E quando o processo começa internamente, ele é irreversível. O mundo externo demora para acompanhar a decisão interna. Existe um intervalo. E é nesse intervalo que muitos desistem, porque ainda não há provas visíveis. Mas quem entende o princípio da causa e efeito não recua.
Hill ensinava que pensamentos dominantes se transformam em realidade física. Mas essa transformação não é instantânea. Existe um período de gestação. Assim como uma semente precisa de tempo sob a terra antes de brotar, a mudança precisa de consistência antes de se manifestar. O problema é que a maioria cava a semente todos os dias para verificar se ela está crescendo. E assim, ela nunca floresce. O momento exato em que tudo começa a mudar é quando você para de duvidar do processo. É quando você decide confiar na construção invisível. É quando você entende que cada hábito alinhado é um tijolo na fundação da sua nova realidade. E essa compreensão traz paz. Não é uma paz passiva. É uma paz estratégica. A serenidade de quem sabe que está no caminho certo, mesmo que o caminho ainda esteja sendo pavimentado. Se você sente que algo dentro de você amadureceu, se você percebe que não reage mais como antes, se você nota que sua tolerância para a mediocridade diminuiu, então talvez você já esteja vivendo o momento exato. A virada começa na mente, a confirmação vem depois. E a partir do instante em que sua identidade muda, o mundo começa lentamente a reorganizar-se ao seu redor. Nada externo pode impedir alguém que já mudou por dentro. Essa é a lei silenciosa do progresso. Hill observou algo curioso em praticamente todos os casos de sucesso que estudou. Logo após uma decisão interna poderosa, surgiu um teste externo igualmente intenso. Como se a vida perguntasse: você tem certeza? E é aqui que muitos recuam. O momento exato em que tudo começa a mudar não elimina desafios. Na verdade, muitas vezes parece intensificá-los, porque agora você não está mais vivendo no piloto automático. Você está consciente. E consciência traz responsabilidade. Antes, você podia culpar o ambiente. Agora, você percebe sua participação. Antes, você reagia. Agora, você escolhe. E essa transição exige maturidade emocional. Hill falava sobre persistência como um dos pilares definitivos da riqueza. Mas persistência não é simplesmente insistir. Persistência é manter coerência interna mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Essa é a verdadeira prova. Você decidiu mudar. Ótimo. Mas continuará alinhado quando ninguém estiver olhando? Continuará disciplinado quando o entusiasmo diminuir? Continuará estudando quando o progresso parecer lento? O momento exato da mudança é marcado pela decisão, mas a consolidação da mudança é marcada pela constância. E constância é rara. A maioria das pessoas quer transformação imediata, quer sentir motivação constante, quer ver sinais rápidos. Mas o crescimento real é silencioso e gradual. Ele acontece nos dias comuns, nos dias sem emoção intensa, nos dias em que ninguém percebe seu esforço. Ele chamou isso de força de propósito definido. Quando você tem um propósito claro, ele se torna seu eixo. Ele reduz distrações. Ele diminui a influência do ambiente. Ele organiza suas prioridades. Mas propósito verdadeiro não é um desejo superficial. É uma decisão estratégica. Você já percebeu que quando alguém está realmente decidido, a postura muda, a voz muda, o olhar muda, as escolhas mudam, a energia muda. Isso não é misticismo. É coerência interna. E coerência interna gera magnetismo externo. Quando seus pensamentos, emoções e ações apontam para a mesma direção, o mundo começa a responder de forma diferente. Pessoas certas, aparecem ideias, surgem oportunidades que antes passavam despercebidas, tornam-se visíveis. Não porque o universo resolveu ajudar, mas porque sua percepção foi recalibrada. Hill estudou o poder da mente subconsciente como uma ponte entre pensamento e realidade. Ele ensinava que tudo aquilo que é repetidamente alimentado com emoção se instala no subconsciente como verdade. E o subconsciente não distingue realidade de imaginação emocionalizada. Se você repete medo com intensidade, cria resultados compatíveis. Se você repete convicção com intensidade, cria resultados compatíveis. O momento exato da mudança
se fortalece quando você começa a vigiar sua linguagem interna. Você para de dizer, isso é impossível, e passa a dizer, como posso tornar isso possível? Você para de pensar, não tenho recursos, e começa a pensar, quais habilidades posso desenvolver? Essa mudança parece pequena, mas ela altera completamente o padrão de decisão. E decisões constroem destino. Existe um ponto em que você percebe que reclamar consome energia, e energia é recurso estratégico. Pessoas que prosperam não gastam energia em lamentação. Elas redirecionam energia para a solução. Isso não significa ignorar dificuldades. Significa não se tornar refém delas. Hill afirmava que a mente humana pode ser dirigida deliberadamente, mas a maioria nunca assume o controle. Vive reagindo a estímulos externos. Vive absorvendo medo coletivo. Vive repetindo padrões herdados. O momento exato da mudança é quando você rompe com padrões antigos. Talvez sua família nunca tenha falado sobre prosperidade. Talvez seu ambiente tenha reforçado escassez. Talvez você tenha sido condicionado a acreditar que dinheiro é algo distante. Mas condicionamento não é destino. Quando você decide reprogramar sua mente, você assume autoria. E autoria exige coragem. Porque assumir autoria significa abandonar desculpas. Significa aceitar que, mesmo sem ter criado todas as circunstâncias, você pode escolher como reagir a elas. Essa é a transição invisível. Você deixa de ser espectador da própria vida e se torna estrategista. Estrategistas pensam a longo prazo. Ele identificou que pessoas extraordinárias tinham uma característica comum: visão ampliada. Elas não tomavam decisões baseadas apenas na emoção do momento. Elas consideravam o impacto futuro. O momento exato da mudança inclui essa maturidade. Você começa a perguntar: essa escolha me aproxima ou me afasta da identidade que estou construindo? Quando essa pergunta se torna automática, a transformação já está consolidada. Porque agora você não age por impulso, você age por alinhamento. E alinhamento gera consistência. Consistência gera confiança. Confiança gera ação ampliada. Ação ampliada gera resultado. É um ciclo, mas tudo começou naquele instante silencioso da parte 1. Na decisão invisível. Agora, você está no estágio em que precisa proteger essa decisão. Proteger contra distrações. Proteger contra influências negativas. Proteger contra a autossabotagem. Hill falava sobre a importância da associação estratégica. As pessoas com quem você convive influenciam sua vibração mental, influenciam seu padrão de pensamento, influenciam sua crença sobre o que é possível. Se você se cerca de descrença, sua convicção enfraquece. Se você se cerca de mentalidade elevada, sua convicção fortalece. O momento exato da mudança exige ambiente coerente. Talvez você ainda não tenha mudado de cidade. Talvez ainda não tenha mudado de renda. Mas você pode mudar de mentalidade. E mentalidade muda tudo. Porque é ela que filtra informação. É ela que define interpretação. É ela que escolhe foco. Você pode estar vivendo exatamente as mesmas circunstâncias de meses atrás. Mas se sua mente está diferente, sua trajetória já está diferente. A transformação externa é apenas questão de tempo, quando a transformação interna é sustentada. E na próxima parte, vamos aprofundar o que acontece quando essa nova identidade começa finalmente a produzir sinais concretos, e por que esse estágio exige ainda mais equilíbrio do que os anteriores. Porque quando tudo começa a mudar, a tentação de relaxar também aparece. Algo está se movendo, uma nova oportunidade inesperada, uma conversa que abre portas. Uma ideia que parece simples, mas carrega potencial. Um resultado pequeno que confirma que você está no caminho. E aqui está um ponto extremamente delicado. Quando tudo começa a mudar externamente, o risco não é mais desistir por desânimo. O risco passa a ser relaxar por entusiasmo. Napoleon Hill observou que muitas pessoas fracassam no momento exato em que começam a ter sucesso, porque interpretam os primeiros resultados como ponto de chegada,
quando na verdade são apenas confirmação de direção. O momento exato em que tudo começa a mudar não é o fim do processo, é o início da consolidação. Agora, você tem provas. Agora você tem evidências. Agora você sente que aquilo que antes era apenas convicção interna está começando a se manifestar. E isso exige maturidade, porque a mente humana tende a se acomodar quando percebe progresso. Mas progresso inicial não é estabilidade. Valida. Ele ensinava que sucesso verdadeiro não é evento isolado, é padrão sustentado. E padrão sustentado exige repetição consciente dos princípios que te trouxeram até ali. Se a disciplina construiu o primeiro resultado, ela precisa continuar. Se o foco construiu a primeira oportunidade, ele precisa ser protegido. Se a convicção construiu o primeiro avanço, ela precisa ser reforçada. O erro comum é reduzir a intensidade no momento em que deveria aumentar. Pense nisso. Você passou por uma fase de decisão interna. Passou por uma fase de testes externos. Agora está começando a colher sinais positivos. Isso significa que sua identidade está se alinhando com sua realidade. Mas identidade não é algo fixo. Ela pode evoluir ou regredir. O momento exato da mudança exige expansão, divisão. Você não pode continuar pensando como alguém que está apenas tentando sobreviver. Agora você precisa pensar como alguém que está construindo legado. Ele falava sobre propósito, definido como força direcional. Mas ele também enfatizava a importância de metas progressivas. Quando uma meta é alcançada, outra deve ser estabelecida imediatamente. Isso mantém a mente em expansão. Estagnação começa quando o crescimento para, e crescimento para quando a pessoa acredita que já fez o suficiente. Talvez você esteja começando a perceber que sua postura mudou tanto que as pessoas ao seu redor notam. Talvez comentários como você está diferente tenham surgido. Talvez sua energia esteja mais firme, mais centrada, mais estratégica. Isso é sinal. Mas agora surge outro desafio invisível: proteger seu equilíbrio emocional. Porque crescimento traz exposição. Exposição traz críticas, e críticas podem desestabilizar quem ainda não consolidou a própria convicção. Ele ensinava que a opinião alheia só tem poder quando encontra insegurança interna. Se você sabe quem está se tornando, o ruído externo perde força. O momento exato em que tudo começa a mudar inclui desenvolver imunidade emocional. Não é arrogância. É estabilidade. Você não precisa convencer ninguém. Você precisa continuar construindo. Existe também um ajuste importante: gratidão estratégica. Quando os primeiros resultados aparecem, a tendência é olhar apenas para o que ainda falta. Mas ignorar o progresso diminui sua percepção de avanço. E percepção influencia a motivação. Reconheça os sinais, valorize as pequenas vitórias, mas não reduza sua ambição. Ambição saudável é combustível. Hill afirmava que riqueza começa com um estado mental de abundância. Mas abundância não é apenas dinheiro. É clareza, é controle emocional, é visão, é coragem. Se você hoje pensa de forma diferente de meses atrás, isso já é abundância mental. E abundância mental precede abundância material. O momento exato da mudança se consolida quando você entende que não depende mais de motivação externa. Você criou uma fonte interna. Antes você precisava de estímulo constante. Agora você gera impulso próprio. Isso é maturidade. Agora, observe algo fundamental. Quando você muda internamente, suas decisões financeiras também mudam. Você passa a pensar em longo prazo. Passa a analisar risco com estratégia. Passa a investir em conhecimento. Passa a enxergar dinheiro como ferramenta e não como solução emocional. Essa mudança de percepção é decisiva. Hill dizia que dinheiro amplifica quem você já é. Se você for desorganizado internamente, dinheiro ampliará desorganização. Se você for disciplinado, dinheiro ampliará disciplina. Por isso a mudança precisa acontecer antes. O momento exato em que tudo começa a mudar não é quando você recebe algo, é quando você se torna capaz de
sustentar aquilo que deseja receber. Muitos querem resultados que ainda não têm estrutura interna para manter. Mas você está construindo essa estrutura. E agora vem a pergunta mais importante. Você continuará evoluindo quando o desconforto diminuir? Porque no início, a dor impulsiona a mudança. Depois, o conforto testa continuidade. Grandes construtores de fortuna mantêm mentalidade de crescimento, mesmo quando já poderiam descansar. Não por obsessão, mas por propósito. Eles entendem que sucesso não é apenas conquista pessoal. É expansão de impacto. Talvez você ainda não esteja no nível que deseja, mas se sua mente mudou, se sua disciplina aumentou, se sua convicção amadureceu, então você já ultrapassou uma fronteira invisível. E fronteiras invisíveis são as mais importantes. O mundo ainda pode não ver completamente. Mas você sabe, você sente. Existe uma firmeza que antes não existia, uma clareza que antes não estava presente, uma certeza silenciosa de que você não voltará ao antigo padrão. Esse é o verdadeiro ponto de não retorno. O momento exato em que tudo começa a mudar não é um dia no calendário. É um instante na consciência. E se você chegou até aqui, significa que algo dentro de você já despertou. Mas ainda existe uma camada mais profunda, um ajuste final, que separa crescimento temporário de transformação definitiva. E é sobre isso que vamos falar na parte extra, porque é um detalhe que poucos percebem e que define quem apenas melhora e quem realmente transforma a própria realidade. É preciso sustentar a nova identidade sob pressão prolongada. Napoleon Hill deixou claro que sucesso não é apenas resultado de pensamento positivo. É resultado de pensamento disciplinado, pensamento dirigido, pensamento mantido sob circunstâncias adversas. O momento exato em que tudo começa a mudar é frágil no início. Ele precisa ser protegido, como uma chama recém-acesa. Se você alimenta essa chama com foco, estudo, associação estratégica e ação coerente, ela se transforma em fogo estável. Mas se você expõe essa chama a ventos de dúvida constantes, ela enfraquece. A maioria das pessoas alterna convicção e insegurança diariamente. E essa oscilação impede consolidação. Transformação definitiva exige estabilidade mental. Isso não significa ausência de medo. Significa decisão superior ao medo. Existe uma diferença profunda entre motivação e comprometimento. Motivação depende de emoção momentânea. Comprometimento depende de identidade. Se você se comprometeu com sua evolução, então a pergunta não é: será que vai dar certo? A pergunta passa a ser: como eu ajusto para melhorar? Essa mudança de pergunta altera completamente sua trajetória. Hill defendia que toda grande realização nasce de um desejo ardente e definido. Mas desejo ardente não é euforia, é constância emocional aplicada. Você não precisa estar animado todos os dias. Você precisa estar decidido todos os dias. O momento exato da mudança se transforma em trajetória quando você para de buscar validação externa. Você entende que processo é invisível para a maioria. Você aceita que reconhecimento pode demorar. Você aprende a trabalhar em silêncio. E aqui está algo poderoso. Silêncio estratégico multiplica resultados. Quando você para de anunciar planos e começa a executar consistentemente, sua energia se concentra. Menos explicação, mais construção. Hill também falava sobre fé aplicada como estado mental treinável. Fé não é espera passiva. É ação alinhada com convicção. Se você hoje está tomando decisões mais conscientes, investindo em si mesmo, controlando impulsos, escolhendo crescimento em vez de conforto, então a mudança já começou. E ela é irreversível se você continuar. Talvez você ainda não tenha tudo que deseja, mas você já não é mais quem era. E isso é o verdadeiro começo. A partir daqui, sua responsabilidade aumenta. Porque agora, você sabe que identidade cria realidade. Você sabe que disciplina cria estrutura. Você sabe que convicção cria direção. O momento exato em que tudo começa a mudar não depende de sorte.
Depende de consciência aplicada. E consciência aplicada gera transformação inevitável. Se você continuar cultivando essa nova versão de si mesmo, o externo será apenas reflexo do interno. Não é mágica. É princípio. E princípios funcionam independentemente de opinião. Agora a pergunta final é simples. Você vai proteger essa nova identidade? Ou vai permitir que o antigo padrão retome controle? Porque tudo já começou a mudar. E depende apenas da sua consistência decidir até onde essa mudança vai chegar.